Como que você vê essa relação entre a filosofia como origem, como isso que as pessoas buscam, ou como muitas vezes as pessoas são meio que resgatadas, porque elas passaram 30 anos quase, ou 30, ou 40, ou sei lá, 20 anos, sem se forçar ou sem pensar criticamente em relação à sua vida, e de repente isso é um bichinho que pica, né? E aí a pessoa, para tudo, quer olhar para essa questão. Como que você vê essa questão do tempo que vivemos, né? Nessa questão superficial? Dizem que há um momento onde o ser humano esgota a mera sobrevivência como sentido de vida. E ele começa a se interessar por algo mais sutil, mais profundo, a razão de estarmos aqui, o nosso propósito, o que é um ser humano, como realmente construir a cada um de nós como ser humano, mas essa é uma necessidade que cada um internamente chega a ela no determinado momento. Conta-se que, uma ocasião, perguntaram a Sócrates se ele, com toda a habilidade que ele tinha como filósofo, seria capaz de transformar uma pessoa que era um não filósofo num filósofo. Perguntam para ele se amarrarmos os 30 tiranos aqui e você falar para eles, quando a gente soltar, eles serão filósofos. Ele responde de uma maneira muito curiosa. Ele diz: a minha mãe, Fenaretes, era parteira, e era uma excelente parteira, mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Entende? Ou seja, existe essa gravidez da filosofia que num determinado momento desperta no ser humano e às vezes ele toma como um sintoma negativo. Nossa, essa inquietude que eu não tinha, agora eu me sinto incomodado, eu não me sentia, quando na verdade é um ponto importantíssimo no nosso processo de ampliação de consciência, onde a gente simplesmente não faz mais mecanicamente aquilo que o meio comanda, mas a gente começa a ter necessidades humanas de entender o porquê de estarmos aqui, de termos propósitos, de termos um objetivo mais, digamos assim, humanista, baseado em valores, ou seja, você entra num terreno um pouco mais metafísico em relação à vida. Cada um tem o seu momento. O que nós podemos fazer é gerar todo um conjunto de provocações que possa puxar essa pessoa para esse momento, mas não obrigá-la. Então, não é que a filosofia um dia chegou e deu aquela picada. A filosofia estava falando o tempo todo. Um dia você se preparou para ouvir. É como se você imaginasse que as musas gregas estivessem soprando o tempo todo a 9ª sinfonia. Um dia um ouvido se preparou para recebê-la, que foi o de Beethoven. Então, cada ser humano tem o seu ponto filosófico, que começa a se sentir inquieto, começa a ter a necessidade de justificar a sua presença no mundo. Tem algum caminho para a gente, talvez, ter uma vida mais significativa, né? Nossa vida é curta, né? Sim, a questão do propósito, para mim, parece bastante interessante. Uma ocasião, eu dava aula para um grupo de pessoas que faziam cuidados paliativos, eram pessoas que tinham pouco tempo de sobrevida. E eu achei muito interessante naquele grupo como todo mundo estava interessado em deixar claro um propósito. O que eu vim fazer no mundo, o que eu vou acrescentar. Nesse tempo que eu ainda tenho, eu quero acrescentar mais coisas às pessoas, quero deixar algo que beneficie as pessoas, porque ali elas veem um limite claro. A vida só vai até ali e, portanto, é necessário pensar o que eu quero fazer com ela. É necessário fazer com que ela some, com que ela faça alguma diferença. Na verdade, nenhum de nós sabe se tem pouco ou muito tempo pela frente. Seria muito interessante que a gente tivesse essa preocupação de deixar o mundo um pouquinho melhor do que aquele que você encontrou. Você sair daqui um pouquinho maior do que você era quando chegou. E quando olhar para trás, ver que você fez diferença na vida das pessoas que interagiram com você. Saíram um pouco maiores porque interagiram com você. Ou seja, ser fator de soma, não viver em vão. Essa preocupação, quando a gente coloca, não é para você ficar obcecado pensando no futuro, mas para que você tenha uma tônica para o seu presente. Cada decisão que eu tomo, eu penso em beneficiar não apenas a minha pele, mas o máximo de pessoas que eu posso atingir com essa decisão. Começo a ter uma visão mais ampla, mais orgânica, onde eu começo a considerar outros seres à minha volta, uma vez que eu tenho um propósito universalista, um propósito de beneficiar, de deixar o mundo um pouco melhor do que aquele que eu encontrei. Então, sempre falo sobre a questão do propósito, de pensarmos aonde queríamos chegar com tudo isso. Sabe aquela atitude corajosa de imaginar, se eu fosse morrer hoje, que tipo de ser humano eu gostaria de ser nesse momento final? O que eu gostaria de ter construído como ser humano? Como eu gostaria de ser? Qual é o produto final da minha vida? E o que eu gostaria de ter também feito pelo mundo e pelos outros à minha volta. Ou seja, qual é a minha obra-prima, meu produto final? Porque é lógico que a gente só alcança esse produto final quando
sabe qual é ele em um momento bem precoce, não é isso? Senão não chega a lugar nenhum, como um arquiteto que desenha uma planta de uma casa e ali o canteiro de obras se constrói e o mestre de obras o tempo todo olha para essa planta. O objetivo final, onde se vai chegar para saber o que fazer hoje. O tempo todo o objetivo final está à vista como referência de direção, não como objeto de desejos e de ansiedade, mas como uma referência de direção. Eu acho que, em geral, a nossa vida carece de propósitos básicos. Estamos aqui para quê? Para fazer o quê? Por quê? O que nós podemos agregar de valor a nós mesmos, ao mundo? O quê? A gente não pode também, como sociedade, ensinar as pessoas, não sei, né? É uma reflexão. Mas mulher que não está grávida. Não, mas esperar, dizer para a sociedade que tudo bem, tudo chega ao seu momento. Então não existe um sistema formal de ensino, não existe um sistema formal de trabalho. Seria uma utopia viver assim. Então a gente coloca em um sistema que já é meio que, independente de ser socialista ou capitalista, ele é uma esteira de produção, né? Que é a formação das pessoas. E chega em algum momento a gente coloca ali ok, você tem que decidir agora o seu propósito de trabalho, que é talvez antes de sobrevivência, perguntar, isso. Esquece em relação à vida, você tem que sobreviver. Você tem que sobreviver. E isso é um trabalho que você vai fazer. Tem alguns que encontram no trabalho um sistema de gamificação quase, é um jogo que ele tem tantos estímulos para seguir uma trajetória gigantesca ao longo daquele período, que ele eventualmente nunca vai se questionar. Como que você entende a relação do trabalho, que muitas das vezes não tem como estar alinhado a um propósito, vamos dizer assim, mais intrínseco da pessoa? Isso é a minha paixão de ver. Como que ela seduz a que as pessoas continuem cegas e caminhando em frente? Na verdade, não é a filosofia do trabalho, é uma visão materialista que nós vivemos, que coloca um conforto material como o único propósito de vida. Né? Eu acho curioso se a gente parar para observar, e hoje eu vejo, inclusive, algumas organizações pensando já a esse respeito, é que você fala muito que o funcionário perfeito é aquele ambicioso, que quer expandir, que quer ir adiante. Isso nem sempre é verdadeiro. O egoísmo dentro de uma estrutura de uma empresa, muitas vezes, é fatal para a própria estrutura, porque ela é colocada em segundo lugar em função do êxito pessoal desse profissional. Fala-se que existe uma polaridade entre o materialismo, um trabalho prático, e o idealismo, quando, na verdade, qualquer corporação que ele mais gostaria de ter é um funcionário idealista, que é aquele que ele busca o ideal em tudo que faz. E não simplesmente porque vai ganhar mais dinheiro com isso, vai se projetar, mas porque, ao buscar o ideal em tudo que ele faz, ele também está buscando o ideal em si próprio. Ele está tentando encontrar um limite de possibilidades, onde qualquer coisa que passe pela sua mão, ele se entrega inteiro, porque essa é a sua filosofia de vida, é assim que ele sabe viver. Então, a gente faz a apologia de um determinado profissional que está longe de ser o ideal. Então, hoje já existem algumas corporações pelo mundo afora que começam a perceber isso. Bom, um idealista, um cara que trabalha por ideais, qualquer coisa que você coloque na mão dele, ele vai buscar fazer o ideal. É uma questão, ele se realiza nisso. E é perfeito para qualquer corporação. Então, hoje se começa a falar dentro do mundo corporativo, de compliance, de questões de ética, cada vez mais tem falado muito de ética dentro das instituições, ou seja, começa-se a colocar valores dentro de um sistema corporativo. Começa-se a perceber que isso é muito sadio para tornar qualquer coisa sólida, quer uma relação pessoal, quer uma relação de trabalho. Quem está indo nessa direção está inovando e está realmente tendo bastante sucesso. Ou seja, nós não estamos aqui simplesmente para conquistar fortuna ou projeção social. Nós estamos aqui para buscar o máximo de qualidade em tudo aquilo que a gente faz. Por quê? Porque queremos o máximo de qualidade na construção de nós mesmos, que é a nossa obra principal. Nosso principal trabalho é a construção de nós mesmos. Então, isso é uma filosofia de vida do idealista. E esse é o cidadão ideal. E não ambicioso ou acomodado. Esses, eles pensam neles e não na corporação. Uma primeira oportunidade, isso acontece demais, né? Aquele alpinista que sai saltando de uma instituição para outra, na primeira oportunidade ele pensa apenas em si. Ou seja, começar a trazer esses valores para dentro do ambiente corporativo, eu acho uma grande sacada, que a gente começa a observar em determinados âmbitos. Eu tenho visto isso. Salve família, canal Mente e Evolução para você que busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal.
Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha.